Olá, amigos, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais da nossa realidade, sempre com uma ideia voltada para a doutrina espírita, ok? Cujo tema agora é a hora da gente refletir. Sim, irmãos, precisamos refletir sobre nós aqui, encarnados, principalmente aqueles que têm a sua idade acima dos seus 40 anos, que é o meu caso. Temos que olhar a nossa vida, como ela tem transcorrido atualmente, como ela foi no passado, como está sendo no nosso presente. Ok? Então, o que tem ocorrido nessa geração? A minha geração é anterior a essa de 40 anos, porque eu tenho 67 anos de idade. Estou chegando aos 68. O que as pessoas da minha geração viram perante os acontecimentos sociais? Eu lembro quando eu era pequeno, muito jovem, quando eu tinha aproximadamente 8 anos de idade. A vida era simples, muito básica, não tinha muita coisa que me atingisse, porque eu era uma criança. Mas a dificuldade financeira também existia. Eu lembro muito bem que a gente não comia o que queria. O que hoje nós temos, naquela época, para nós era como se fosse supérfluo, e hoje a gente diz que é necessário. Não é verdade? O conforto que temos hoje, não conseguimos abrir mão do conforto, embora a gente não veja como conforto. Mas naquela época, como nós não tínhamos, nós achávamos que não haveria necessidade alguma. Porém, nos acostumamos com as coisas que a vida nos traz hoje. E alegamos que é necessário. Posso dar exemplo? As comunicações, o aparelho celular, o computador. Muitos na atualidade não conseguem viver sem esses equipamentos. Não é verdade? Mesmo por necessidade, porque a profissão, para alguns, é quase impossível exercer alguma profissão que não utilize desses equipamentos. Mas naquela época, há anos atrás, eles não existiam e se vivia. Tinham dificuldades financeiras? Tínhamos. Como existem dificuldades hoje, não é verdade? Hoje temos transportes diversos, que quando era pequeno, o transporte era bonde, os mercados para fazermos compra era sempre distante das nossas casas. Farmácia era bem pior. Hoje ligamos para a farmácia e a pessoa nos entrega em nossa casa o medicamento. Não é verdade? Bem, enfim. A nossa geração passou por mudanças fantásticas que devemos parar para pensar e analisar. Tudo aquilo que não tínhamos para nos facilitar a vida, hoje nós temos. Isso é evolução. Então nós temos que agradecer a Deus.
por tudo que estamos passando, pela época que viemos habitar o planeta, pelo tempo que aqui estamos, porque estamos, talvez seja a geração que mais aprendeu coisas novas. Atravessamos esses anos passando por várias transformações. Alguns estados, já fazem alguns anos, do nosso Brasil, sofrem com a violência, assaltos, assassinatos. Não é verdade? Coisas que nossos avós não passaram. É lógico que o malfeitor sempre existiu, porém, na minha infância era numa escala muito menor. Não é verdade? Assaltos, poucos existiam. Eu lembro muito bem quando eu era criança. Quando eu era adolescente, caminhava pelas ruas de madrugada, não havia preocupação com assaltos. Ocorriam, sim, roubos e assaltos, às vezes em empresas, nos bancos, empresas grandes, mas eram pontuais. O tráfico existia, claro que existia quando eu era criança, mas eu desconhecia o fato porque não se noticiava, porque não saía violência desses ambientes. Atravessamos uma geração aqui no Brasil, a minha geração. Nascemos praticamente dentro da ditadura. Eu, com 8 anos, a ditadura já existia, 8 ou 9 anos, foi quando ela se instalou no Brasil, foi em 64, eu tinha 9 anos de idade. Eu desconhecia qualquer coisa de natureza política ou social. Ela aconteceu e eu não prestei atenção nem senti. Eu era uma criança. Acredito que muitos também não sentiram. Aqueles que estavam envolvidos com os problemas políticos da nossa nação eram mais velhos do que a gente, eram adultos ou adolescentes, mas nós éramos crianças da minha geração. Crescemos. Naquela época, eu lembro, nós tínhamos um pouco mais de paz, pelo menos, conforme eu falei, assaltos, os assassinatos e crimes ficavam restritos ao meio político, aqueles que se envolviam com a política, que eram opositores da ditadura, sofreram, claro, amargamente, pelas escolhas que fizeram. Alguns pagaram com a vida, é uma história. Alguns morreram, foram assassinados pela ditadura, é verdade. Mas, seja como for, aqueles que morreram por suas ideologias políticas sabiam que estavam correndo esse risco de vida. Porém, a ditadura se manteve. Eu, quando alcancei uma determinada idade, comecei a trabalhar na minha profissão. Naquela época, ainda era ditadura. Eu era um empregado simples, mas o meu salário, eu era bem pago e remunerado. Acabou a ditadura e veio a democracia. Atravessamos essa mudança, muito importante para a nossa nação. O povo queria liberdade de expressão, porém, com essa liberdade veio uma outra que o povo desconhecia, que nós desconhecíamos. Veio junto à liberdade da criminalidade. Sim, porque logo após o término da ditadura, a violência, os assaltos, os crimes hediondos, os traficantes de drogas passaram a se armar
e começou uma guerra que até hoje existe. A guerra da polícia contra o tráfico. Pessoas hoje morrem por balas perdidas, pessoas que não querem se envolver nem com uma coisa nem com outra, mas por estarem na linha de fogo cruzado acabam sendo atingidas. Elas não escolheram um lado nem outro, mas sofrem a consequência de um lado ou de outro. Passamos a entender que essa liberdade que nós temos hoje é dolorosa. Temos a liberdade de falar mal do político, de quem quer que seja, mas a nossa liberdade de vir está restrita, dependendo do bairro que a gente mora, que habite. Temos, por necessidade, sairmos de casa com muito cuidado e procurarmos chegar cedo, evitarmos passarmos por certos locais violentos para não sofrermos a consequência de assaltos ou de bala perdida. Que liberdade nós temos, meu povo? Que liberdade temos nós? Bem, enfim, mesmo com essa violência toda, vieram outros, talvez piores do que aqueles que já estavam, que são aqueles que criaram a milícia, criando uma organização para extorquir, na verdade, dinheiro dos moradores, dos comerciantes. Temos hoje no Brasil, infelizmente, 3 tipos de agressões que a população sofre. A população de uma polícia que muitas vezes é injusta, que não tem preparo nenhum psicológico, a violência dos milicianos e a violência dos traficantes, dos maus elementos voltados para o crime. Que liberdade nós temos? Porém, estamos vivendo na atualidade, atravessamos todos esses períodos que eu acabei de assinalar. Na atualidade, não digo nem na atualidade, de alguns anos, em 2019, 2020, apareceu uma pandemia chamada coronavírus, que deixou o planeta em alerta. Uma doença nova, uma preocupação de milhares de pessoas do mundo inteiro, não só no Brasil. E nós aqui, brasileiros, sofremos, mais uma vez, por essa instabilidade, a dúvida do amanhã, se iríamos ser contaminados ou não. Alguns criaram métodos ineficientes. Nosso governo, presidente, não sabia o que fazer, mas era uma novidade para todos. Todo mundo tinha uma proposta de querer fazer algo para ajudar ao povo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Estamos ainda atravessando a pandemia. Na atualidade, poucos desencarnam, poucos estão sendo contaminados, mas ainda estamos vivendo a pandemia. Aqui no Brasil, além da pandemia, estamos vendo os problemas políticos, pessoas que não se admitem, 2 partidos que se odeiam e, com isso, levam aqueles simpatizantes a se odiarem também. Porque os simpatizantes desse ou daquele não toleram o seu semelhante. É um reflexo daqueles que comandam, tanto do partido do governo quanto da esquerda. São influenciadores para seus correligionários. E assim, estamos atravessando mais uma grande renovação. É momento de refletirmos sobre tudo que já vivemos, o que passamos, o que estamos passando.
E o que provavelmente nos virá no futuro próximo, para mim, pelo menos, que eu já tenho uma idade avançada. Não sei quantos anos me restam de vida, mas virá alguma coisa, principalmente para aqueles que aqui ficarem. Nós temos que aproveitar esse momento para agradecer a Deus por termos vivido, por termos nascido na época que nascemos e termos passado por todas essas circunstâncias, porque todas essas circunstâncias nos dá a oportunidade de refletirmos sobre o que aprendemos com tudo isso. Que escolhas fizemos? Não é verdade? Quando aqui chegamos? Quais foram as escolhas que fizemos quando aqui chegamos? Mas não vamos nos esquecermos que fizemos uma escolha antes de reencarnarmos. Sabíamos que iríamos passar por essas transformações todas. Não foram poucas, meus irmãos. Foram grandes e gloriosas. Se conseguimos nos manter de pé com tudo isso, aceitando as coisas como são e orando para Deus para que as coisas melhorem, isso para a gente, para todos nós, foi grandioso. Porque provavelmente nós dessa geração tínhamos muitas coisas para repararmos e recebemos essa oportunidade maravilhosa para atravessarmos esses períodos todos sociais, para conseguirmos ver a fome, vermos um mendigo na rua. Eu lembro quando eu era criança, quase não via mendigo na rua. Hoje, não só o Brasil, mas o planeta Terra está cheio de pessoas na rua sem terem o que comer, sem terem como se vestir, sem terem onde dormir. É um problema mundial. Estamos assistindo isso, passando por isso. Isso nos dá a grande oportunidade de uma só vida, adquirirmos muita experiência, olharmos para todos, independente da classe social que sejam, olharmos para todos como irmãos, que precisamos todos nos unirmos para fazer com que o planeta Terra avance moralmente. Porque na parte de tecnologia, o planeta está indo muito bem, graças a Deus. Mas, no entanto, na parte moral, ainda não conseguimos ver esse crescimento que tantos logramos ter. Vamos então, meus irmãos, aproveitar esse momento para agradecer por tudo que temos passado, por todas essas experiências vividas. Mantermos-nos equilibrados, com um pensamento voltado para o bem, sabendo sempre que tudo que está acontecendo no planeta, nós já sabíamos antes de reencarnarmos. E se escolhemos, é porque essa vida atual, para nós, poderá ser muito produtiva, se soubermos dar valor a ela e termos o equilíbrio para seguirmos em frente, sem nos tornarmos fanáticos, sem agredirmos aos nossos irmãos porque pensam diferentemente da gente. A fé em Deus, de que tudo está no controle, sim está. Não no controle do homem, mas sim no controle de Deus. E esse controle é o mais perfeito que existe. Vamos agradecer por tudo que já passamos e pedir a Deus que esclareça todos esses irmãos que ainda precisam de ter esse auto-reconhecimento da necessidade das coisas. Obrigado e até a próxima. Fiquem na paz de Deus.